E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero comentar nesse vídeo, a respeito de um comentário de um irmão, protestante que segue aqui o nosso canal. Ele deixou um comentário em um vídeo de ontem, que é mais ou menos, o título desse vídeo. Ele disse que, mais ou menos isso, a igreja só é verdadeira porque é a que você frequenta. Ele quis dizer isso, que a igreja, então, pelo fato de eu frequentar essa igreja católica apostólica romana, então eu defendo essa igreja como sendo a certa. Segundo ele, todos que frequentam uma denominação também vai defender a mesma coisa que eu defendo. Logo, aqui eu estou defendendo é mais uma. E eu respondi para ele que não é, Eu sei que todos frequentam a sua denominação, uma denominação, vai puxar a sardinha, para a sua brasa, como se diz, Porém, existe uma realidade objetiva. Não é o fato de alguém dizer que a denominação que ele frequenta é certa, que isso esteja, correto, que essa afirmação seja correta. Eu sei que todos fazem isso. Todos dizem, não, os adventistas dizem, eles que estão certos. A Testemunha de Jeová diz, é ele que estão certo. A Assembleia de Deus diz que é ele que está certo. Os batistas dizem que é ele que está certo. E assim sucessivamente. E nós, católicos, afirmamos que é nós que estamos certos. Pronto, se ficarmos aí se cairmos aí no relativismo e dizer, não, então tá bom, todo mundo está certo, tranquilo, cada um fica na sua. Só que existe, como eu já falei, uma realidade objetiva. Que daí, sair dessa realidade objetiva é falsear, É falsear essa realidade, objetiva. E isso é loucura. Eu até comentei com esse irmão o seguinte, exemplo. Claro, 2 e 2 é quanto? Dá quanto? 2 e 2 somando só pode dar 4, 2 e 2 é 4. Isso se chama uma realidade objetiva. Você não tem liberdade para dizer que é 3, 2 e 2, você não tem essa liberdade para dizer, não, Miguel, é 5, é 3. Não é 4 porque eu quero que seja 4. Veja, 2 e 2 não é 4 porque eu quero que seja 4. Não, ele é 4 porque é uma realidade objetiva. 2 e 2 só pode chegar a 4 porque é uma realidade objetiva. Não porque eu, Miguel, quero que 2 e 2 seja 4. Não, é uma realidade objetiva. A mesma coisa acontece com a igreja. A igreja ela não é a certa porque eu estou frequentando ela. Eu estou defendendo porque eu estou frequentando ela. E aqui eu digo para o irmão, qualquer um que frequente a sua denominação, que ponha sobre a mesa a sua verdade objetiva, para ver se ela se sustenta. Ah, mas o adventista diz que a igreja dele é certa. Então, coloca os argumentos diante da mesa para ver se se sustenta. A Testemunha de Jeová coloque as suas verdades objetivas, se é que tem, para ver se tem essa realidade objetiva. Qualquer uma denominação, eu desafio aí colocar nos comentários o porquê que a denominação que você frequenta, ela é a certa. Você que frequenta aí uma denominação, explica para nós por que a sua denominação é a certa. Mostra os textos bíblicos, mostra ela na história, na patrística, mostra ela para que a gente não tenha como fugir dessa realidade objetiva. Então, essa pessoa não vai conseguir colocar sobre a mesa esse argumento, essa resposta. Por que é que a sua denominação é verdadeira? Explica aí, o protestante que esteja me ouvindo, por que a sua denominação é verdadeira. Diga aí o nome da sua denominação e diga por que ela é verdadeira. Eu desafio aos irmãos protestantes colocar no comentário o nome da denominação que você frequenta e nos explicar por que esta denominação que você frequenta é a verdadeira.
Tá aí, né, o desafio. Então, quando nós católicos dizemos a igreja é verdadeira, é porque é uma realidade, né, objetiva. Veja, está cheio de versículos bíblicos mostrando essa realidade objetiva. Fugir disso, como eu falei para o irmão, né, nos comentários, fugir disso é loucura. Da mesma forma que 2 e 2 é 4, não pode ser 3 nem 5, a igreja é a de Cristo, não pode ser outra, né? A igreja de Cristo subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nenhuma pessoa em sã consciência pode negar isso. Ou uma cegueira absoluta espiritual, ou uma falta de honestidade. É uma das duas, né? Porque igrejas que surgiram a partir do século XVI jamais pode afirmar que elas vieram do próprio Cristo. Não vieram, porque os 1.500 anos anteriores, a igreja ficou aonde? Né? Só pode haver uma igreja verdadeira. Vejam o que é uma verdade, né, objetiva. Por exemplo, Jesus, né, fundou a igreja sobre Pedro, sobre esse fundamento visível. Né? Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Jesus está falando com Pedro, está falando que vai fundar a igreja, vai edificar a sua igreja nesse, né, fundamento visível que é São Pedro. São Pedro, ele é o fundamento visível da igreja, né? A pedra visível da igreja. É uma realidade objetiva. Jesus está dizendo: tu és Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Veja, Jesus está falando com Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. Aonde mais nas Sagradas Escrituras, de forma particular, Jesus falou isso para um apóstolo, de forma particular? Só para Pedro. Isso é uma verdade objetiva. Negar isso é negar que 2 e 2 é 4. Né? Não tem outro jeito. Jesus está falando para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus. E ponto final. Jesus só falou isso para Pedro, de forma, né, particular para Pedro. As chaves, se referindo às chaves, eu te darei as chaves do reino dos céus. Essa frase só foi dada por Jesus Cristo a São Pedro. Outra realidade objetiva. Jesus diz assim: eu orei por ti, se referindo a Pedro. Em nenhum outro texto das Sagradas Escrituras, Jesus orou de forma particular, visando beneficiar toda a igreja, como fez com São Pedro. Eu orei por ti, né, para tu confirmar os irmãos na fé. Jesus está preparando o seu, né, representante na sua, né, ausência física. Isso é uma realidade objetiva. Jesus diz também, né, apacenta as minhas ovelhas, de forma particular a São Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, de forma particular. Aonde tem outro texto sagrado que de forma particular Jesus se dirige a um dos discípulos e pede para apacentar as ovelhas? Só Pedro. Então essas passagens que eu estou falando, meus irmãos, é uma realidade objetiva. Negar isso, dizer não, Jesus estava falando com ele mesmo, né? Eu me darei a chave do reino dos céus, né? Sobre esta pedra que sou eu mesmo, fundarei a minha igreja. Ou seja, fazer essa distorção é negar uma realidade objetiva. E isso, meus irmãos, não é sadio, não é, né, honesto. Não é honesto negar uma realidade objetiva. Jesus disse que ia dar a chave a Pedro, sim ou não? Jesus disse que orou por Pedro. De forma ali particular, os dois, Jesus vai dizer: Pedro, eu orei por ti. Sim ou não? Isso é ou não é uma realidade, né, objetiva? Jesus não disse para a igreja, aí sim diz para a igreja, né? Assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Ou seja, é ou não é uma realidade objetiva que o Messias, que Jesus Cristo, confiou à igreja, né? Confiou o reino à igreja. É ou não é? Não está escrito lá? Jesus Cristo também nos disse em outra passagem: assim como o Pai, né? Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Isso é uma realidade objetiva. Jesus não está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu me envio de novo. Não, ele está dizendo que vai enviar
alguém. Ele vai enviar alguém. Outra passagem, né, que eu citei no vídeo de ontem. Jesus diz, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus não está dizendo, repetindo para si mesmo. Veja, aí tem um irmão que colocou nos comentários que Jesus está falando dele mesmo. Falando com ele mesmo. Meus irmãos, nesse versículo de Lucas 10,16, Jesus está se referindo a ele mesmo? Jesus não está se referindo aos discípulos? Quando enviou os discípulos, dizendo, olha, quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus está se referindo aos discípulos. E alguém colocar nos comentários e dizer, não, Jesus está se referindo a ele mesmo. Então Jesus era um maluco na sua tese? Jesus era um maluco que falava com ele mesmo? Apontava para ele mesmo? Jesus, ao dizer para Pedro, por exemplo, né, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e te darei a chave do reino dos céus. Jesus era um maluco, estava falando com ele mesmo, apontando para ele mesmo. Ele mesmo ia se dar a chave do reino dos céus. Ou ele disse a Pedro, eu te darei a chave do reino dos céus. Então veja, meus irmãos, quando se muda um texto, quando se coloca uma palavrinha no contexto, muda, né? Muda aquele contexto. Alguém coloca aí nos comentários e sempre coloca uma pequena frase que não está no versículo. Aí muda o contexto, né? Habilmente para mudar o contexto. Isso não é uma realidade objetiva, meus irmãos. Então, isso é maluquice, né? Com todo respeito, isso é maluquice. Então, como eu disse, né? 2 e 2 é 4. Jesus Cristo estava falando em várias passagens, se referindo a Pedro, preparando Pedro para ser o seu representante, né, na terra, o seu representante visível, porque ele sabia que o seu físico ia ser tirado dessa terra. Então ele preparou claramente nesses textos que a gente citou, né, ao dizer apacenta minhas ovelhas, ao dizer eu orei por ti, ao dizer eu te darei a chave do reino dos céus. Ele está preparando o seu, né, representante na sua ausência física. E meus irmãos, ao fazer isso, ao fazer de Pedro, né, o fundamento visível da igreja, veja, Jesus faz de Pedro o fundamento visível da igreja, sem deixar de ser o próprio Jesus Cristo, né, o fundamento invisível e mais profundo. Jesus Cristo não deixa de ser o fundamento visível e profundo, e mais profundo da igreja. Porém, ele fundou a sua igreja nesse fundamento, né, visível que é São Pedro. Veja, para finalizar o vídeo, em outra passagem, Jesus diz para os discípulos, né? Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14, né? Jesus faz de seus discípulos a luz do mundo. Mas, espera aí, em João 8,12, a luz do mundo não é o próprio Cristo? Ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Veja, é do agrado de Deus, é do agrado de Cristo, né? Cristo, ao fazer dos seus discípulos, né, a luz do mundo, não deixou de ser, né, ele mesmo a luz primeira e fonte total. Jesus Cristo é a luz primeira e fonte total. Porém, ele quis, né, fazer da igreja a luz do mundo. Cristo fez da igreja a luz do mundo, sem deixar de ser ele a luz principal, a luz primeira e fonte total. A mesma coisa Cristo quis Pedro como o fundamento da igreja, né, visível, sem deixar de ser ele mesmo o fundamento invisível e mais profundo da igreja. Não é difícil de entender. Será se mesmo desenhando, né? Porque veja, a lógica é essa, a realidade objetiva é essa, meus irmãos. Cristo fez de Pedro o fundamento visível da igreja, fundou a igreja sobre este fundamento visível, sem deixar de ser o fundamento invisível e mais profundo da igreja. Então é tudo por Jesus Cristo, né? Tudo por Jesus Cristo. Cristo, sendo a luz do mundo, João, né, 8,12, sendo a luz do mundo, fez dos discípulos a luz do mundo, né? Ele mesmo sendo a luz total, a primeira luz, né, a fonte total, quis que a igreja fosse a luz do mundo. Então, ao tocar na igreja,
ao obedecer à igreja, você está obedecendo o próprio Cristo. Ao se deixar, né, iluminar pela igreja, você está se deixando iluminar pela luz de Cristo, pela própria luz de Cristo. Veja só que interessante, isso é uma realidade, né, objetiva. Grava bem isso aí. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, Jesus Cristo vai dizer para os discípulos. E Jesus faz dos discípulos a luz do mundo sem deixar de ser ele próprio a luz primeira, a luz total do mundo. Veja só, não é difícil de entender. Então, meus irmãos, isso é uma realidade, né, objetiva. Fugir disso é fugir da verdade. E quem foge da verdade é um louco. Não é um sinal de sabedoria. Um sábio, ele busca a verdade e se aproxima da verdade. O louco vê a verdade e se esquiva. E vai para uma realidade que não é objetiva. Isso é, né, falsear a história. Isso é falsear o versículo, né? Isso é falsear. Isso é um sinal de falsidade, né? Porque, veja, se Jesus está dizendo para Pedro, eu orei por ti, ponto final. Alguém vai dizer, não, mas Jesus estava falando com ele mesmo. Está falseando o texto. Então é isso que eu deixo nesse vídeo, meus irmãos. Para você notar uma coisa que não é o fato que porque eu frequento a Igreja Católica Apostólica Romana, graças a Deus, fui batizado, nunca saí dessa igreja, não é por isso que eu defendo ela. É porque existe uma realidade objetiva, existe uma verdade dentro de mim, dentro de você, que negar isso, ir contra a verdade, é ir contra o próprio Deus. Existe versículo na Bíblia que diz isso, nunca se oponha à verdade, né? Por exemplo, eu estou gravando vídeo dentro do carro, né? Isso é uma realidade objetiva. Alguém diz, não, mas você não está dentro do carro. É negar essa realidade. Veja, meus irmãos, existe uma realidade objetiva nesse mundo, né? Existe essa realidade objetiva. Sai disso, é maluquice. Leia os textos, né, principais, onde Cristo fala diretamente com Pedro, preparando o seu representante visível na terra. Então eu espero muito, né? Eu espero muito que o Espírito Santo guie, né, a mim e guie a você que está vendo esse vídeo. Que faça uma boa reflexão. Medite sobre esta realidade, né, objetiva. Seja, né, o mais honesto possível. Porque se converter, meus irmãos, porque entender a Igreja Católica é se converter. Nem todos os católicos é convertido. Entende a própria igreja, né? Frequenta às vezes por preceito. Mas eu digo para os irmãos, né, protestantes que acompanham aqui o canal. Procure ser honesto. Procure ser honesto, faça uma boa reflexão. Porque só assim o Espírito Santo vai te guiar, mostrar toda a verdade, né? Toda a realidade objetiva. E você vai conseguindo entender. Jesus disse em outra passagem, quem bate, a porta será aberta. Quem procura, encontrará. Então, se você procura a verdade, com sinceridade, você vai encontrar. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.